capoeira, ê, capoeira, ê, capoeira, ê, capoeira. Numa vez eu grito alto pra todo mundo escutar. Você nunca experimente com capoeira brigar. A capoeira é uma arte marcial oriunda dos povos africanos e que no Brasil adquiriu traços genuínos, particularidades preciosas que acabaram se envolvendo com a cultura brasileira no momento da formação colonial. Em Rondônia, em Porto Velho, também não é diferente. Foram os ciclos econômicos, a vinda de muitos outros povos, de muitas pessoas de outros estados que contribuíram também para que essa arte do mundo africano pudesse ser fincada na história da nossa cidade. Eu vi cobra coral engolir sucuri. Eu vi cobra coral engolir sucuri. Eu vi cobra coral engolir sucuri. O menino é bom, bate palma pra ele, é bom, bate palma pra ele. Por não existirem documentos primários e secundários que possam comprovar o momento da chegada da capoeira no município de Porto Velho, em Rondônia, até porque muita coisa foi transmitida através da oralidade. E existem várias versões acerca dessa possibilidade. São os ciclos econômicos, as faces da história do nosso estado, que não possibilitam a gente desvendar, de fato, como a capoeira, em que exato momento ela chegou em nosso estado. Mas o mais importante é que ela chegou. E ela chegou para ficar e para criar legado de grandes mestres que deixaram lições, histórias de resistência e de beleza. Em meio ao crescimento desordenado da cidade de Porto Velho, nas décadas de 80 e 90, a capoeira se desenvolveu nos fundos de quintais, nos bairros da periferia. Eu cheguei em Porto Velho em 1978. Em 79 eu conheci a capoeira na praça. Eu ia lá, via os caras jogando, chegava em casa e fazia os movimentos. Em 80 eu mudei para Nova Porto Velho. E pro lado da minha casa mudou um cara, o Kleber, capoeirista. E com ele eu tive o primeiro contato com capoeira. Eu via na praça muita gente jogando. Eu conheci o finado Nico Rubio, foi muito meu amigo. A gente andava junto, treinava capoeira junto. A gente desenvolveu a capoeira fundo de quintal. Nós não tínhamos lugar para treinar. Terreiro limpo era o que nós queríamos. E menino para ensinar. A gente ensinou muita capoeira dentro de Porto Velho, principalmente dentro da capital, né, que os capoeiristas se contavam nos dedos, era um pouco. Treinei lá no Socatão com o mestre Besouro. Na época do saudoso João Balão, treinava lá com a gente também. E a gente ia para as quadras das escolas fazer roda de capoeira. Abadá de saco de açúcar e calça esporte, quando não tinha abadá. Eu me chamo José Raimundo Vieira, eu sou mestre de capoeira. Vim de São Luís do Maranhão, certo? Já treinei capoeira em São Luís, mas vim para Porto Velho trabalhar na Polícia Militar. Mas quando eu cheguei aqui, não tinha, por enquanto não tinha capoeira. Tinha uns caras jogando capoeira na rua aí, em fundo de quintal, mas eu comecei a treinar lá em Porto Velho, treinei capoeira lá no quartel da PM, no Chapéu de Palha. Eu e o João Matavó, Fonseca, esse pessoal que estava comigo, que veio do Maranhão. Aí eu treinava todos os dias, treinava de tarde capoeira lá no Chapéu de Palha. Aí deu um tempo que eu cheguei e comecei a rodar Porto Velho, né? Encontrei uns capoeiristas aqui de Porto Velho chamados Nego Rubi, Capu, chamo Carlos Alberto. Aí nos anos 80, vindo de Manaus, eu vim para o Humaitá. E de Humaitá, a minha irmã mudou para cá e eu sempre vinha por aqui. Aí em 82, meu cunhado foi eleito vereador e ele me convidou para vir trabalhar aqui. Aí foi quando eu vim para cá, em 82. E comecei andando por aí, eu vi uma vez uma roda de capoeira no Sesc, atrás da Câmara Municipal, e eu vi um som de berimbau e fui lá ver. Aí pedi para tocar berimbau, cantei umas músicas e coisa e tal, e me entrosei com o Vieirinha, outras pessoas que eu não lembro mais estavam lá com ele treinando, que já era aluno dele na época. E aí eu fui me entrosando com ele, foi onde que eu fui conhecendo as pessoas. Em 1983, 13 de setembro de 1983, eu iniciei na capoeira. Meu primeiro contato com a capoeira. A abertura da BR-364, Porto Velho, Cuiabá, na inauguração.
ali na Praça do Trevo do Rock, onde tinha os capoeiristas da época. E eu fui e iniciei na capoeira. Em 83, comecei a treinar com o Nego Rubem, a fundo de quintal, lá no Conjunto Santo Antônio, na época que eu fui morar para lá. Depois mudei aqui pro Sesc, aqui nós tínhamos na ladeira daqui da Gonçalves Dias, aqui no centro. O Sesc cedia um espaço lá para o pessoal da capoeira. Aí comecei a treinar aqui, mas era capoeira de rua mesmo. Treinar lá com o Vieira, esse pessoal que eu citei, o Vieira, o Ronaldo Garimpeiro, o Ayrton Capoeira, o Besouro. Nessa época passava muito a década de 83, né, década de garimpo, já que aí apareceu o pessoal por aqui, o Mestre Gato de Manaus, Nego Lázaro. A capoeira na época de 80 era um tipo marginalizada. O esporte em si era marginalizado. Na passagem de 80 todo foi meio turbulência, porque Rondônia era o Eldorado, 82 ela se tornou o estado, né? Então aqui chegava muito imigrante. A rodoviária lotada todo dia chegando aqui. E no meio dessas viagens vinham os capoeiristas. Mas geralmente não era o pessoal de escola, capoeirista que vinha para montar uma academia, vinha para ir para o garimpo, que era a era do ouro, né? Garimpo, não sei o quê. Então arrumava confusão na zona, né? Na zona, tudo, e dizia que era capoeirista, tudo, dava aquelas... todo mundo ficava com medo, então era um lado assim meio obscuro da capoeira, era mais marginalizada. Cada capoeirista sempre tem as pessoas que se identificam. O meu parceiro de fundo de quintal era o Parafuso, o Aelso, né? E eles vinham aqui no nosso quintal, a gente trazia para a gente trocar os conhecimentos. Nós íamos no quintal do Salomão, aí tinha o Indinho, tinha o quintal do Indinho, tinha no quintal dele. A gente ia também no quintal do Parafuso, a gente se encontrava sempre nos quintais e rodava as rodas. Procurava saber onde que tinha as rodas de capoeira, né? Nesse período, né, de 80, o bairro Eldorado vem surgir depois, né? A Raquel Cândido invade lá as fazendas, vai surgir lá. Então quem vai desbravar essa capoeira no Eldorado caladinho é o Nego Rubens. Com a chegada do Vieira, que vai treinar com o Nego Rubens também, que o Vieirinha, ele treina com vários mestres, né? Mestre Carlos, mestre João, né? E muitos outros. E aí ficou mais, seguindo mais o Nego Rubem. Semelhante, ao mesmo tempo que Porto Velho passava, né, por um processo de periferização bastante acentuado, a cidade crescendo muito para a Zona Leste, ampliando um pouco mais para a Zona Sul, a gente via também a capoeira acompanhando esse processo, né? Você vê, por exemplo, o mestre Vieira, ali ocupando a região da Zona Sul, né, que foi uma região ali que a invasão dominou ali, inclusive chegou até a eleger deputados ali, com esse processo de invasão ali, Jardim Eldorado, Caladinho União, né. Aqui para a Zona Leste também, aqui no bairro do Tancredo, né, JK, socialista, né. Mas o que é interessante aqui? Aqui a capoeira, ela não foge a sua tradição de origem. O terreiro é o local de abrigo. Sim. E mais do que o local de abrigo, o terreiro é o espaço de defesa. Então, a gente tem que... Eu gosto que, quando eu trabalho com a história afro-brasileira aqui na Amazônia, de lembrar que a capoeira, ela não é uma dança, ela não é um jogo, mas ela é um espaço de resistência e identidade. Ela mostra que existe uma cultura e uma sobrevivência da negritude que não foi possível ser exterminada. Naquele tempo existia a onda do Bruce Lee, né? Bruce Lee, todo mundo assistia um filme, queria ser Bruce Lee, saía dando pernada para todo lado, aí eu vi, gostei, eu disse, pô, vou aprender esse negócio. O Nego Rubens deu aula no quintal de uma casa na rua Panamá, na entrada ali no Embratel. Tive lá também várias aulas noturnas de noite lá, a gente brincando no terreiro de casa. Nesse tempo não existia, capoeira aqui era uma capoeira fundo de quintal. Eu gostava muito de artes marciais, Kung Fu, Karatê. E aí eu via os cinemas, o Bruce Lee pulando, outros filmes pulando salto mortal, flipper. E eu ficava vendo que aquilo ali só existia na televisão. Aí um certo dia eu vendendo picolé, estava andando numa rua, escutei fazer um barulho. E aí escutei ver um salto mortal. E aí eu parei para ver aquilo. Cheguei para perto, como eu era picolézeiro, fui bem chegado no lugar. E era uma roda de capoeira, mas eu não sabia o que era. Mas era uma roda de capoeira. E aí eu parei, conversei com
professor lá se ele tinha como me ensinar a dar aquele salto mortal. E aí ele falou assim que para treinar o salto mortal eu tinha que entrar na capoeira. E aí eu fiquei assim, não, eu entro nessa capoeira, não sei o que é a capoeira, mas eu entro, porque eu quero aprender o salto mortal. Isso aí era um fundo de quintal na época, na Avenida Bunã. Tinha uma engazeira, uma eletrola lá e o mestre, o professor na época era conhecido como professor Salomão. Esse Salomão, ele estava dando aula para essa garotada aí nesse quintal. E aí eu vi e falei com ele, ele falou, não, pode vir treinar. E aí eu fui treinando aquelas bases físicas para aprender o macaquinho, isso, aquilo, salto mortal, flip. E ali eu estava treinando a capoeira. Isso ali eu acho que era em 83, 85. Porque a nossa capoeira era de briga. O Choroquinho, por mais que ele tinha a disciplina dele, né, ele era rígido com a gente na questão de brigar fora da academia. Porque o Choroquinho, quando o Choroquinho abre a academia, abre o grupo dele, ele queria elitizar mesmo a capoeira. E a gente brigando na rua ia ficar feio. Na nossa, por exemplo, tinha roda no centro da cidade. Quando se encontravam os dois grupos, quebrava. Quem que ia colocar seu filho no negócio daquele, né? Não ia colocar. Então, Choroquinho, não. Vocês... Mas ele treinava a gente para briga, né? Nosso treinamento, do combate. Ele, o Cleon, Mildinho... E tinha os caras lá que soltavam, né? Tinha os caras que era só para chamar aluno, que era pirueta, pulava, mas na hora da rocha não aguentava, taca. E nós não, o nosso treinamento era bruto, o nosso treinamento era de combate mesmo. Mas foi muito bom esse período da capoeira. Treinei capoeira durante um tempo com o Saraiva, depois eu conheci o Nego Rubens, através do Saraiva também, quando o Nego Rubens chegou no bairro, um capoeirista muito bom. A gente começou a treinar, ele passou algumas coisas para nós. E treinamos um período, né, no fundo do quintal. Depois o Saraiva conseguiu um espaço para nós treinarmos aqui mesmo, próximo da casa dele. O Nego ia lá de vez em quando, dava aquela aula básica para nós, mas o nosso professor base era o Saraiva. Meu primeiro contato com a capoeira, né, eu vi o pessoal brincando ali no bairro Caladinho, né, lá num banho, que era conhecido como a ponte. O pessoal fazia roda de capoeira todo domingo lá, um monte de gente brincando, eu achei legal. Tinha uns caras, o final Nego Rubens, né, que ele virava um salto muito pancada, a gente gostava de salto, né, o cara assim, pô, subia muito alto. Então aquilo ali me tirou assim, pô, vou treinar capoeira para aprender a fazer isso aí. Nego Rubens, como eu comecei com ele deixou marcado pela humildade que ele tinha de ensinar. Ele também era muito humilde em ensinar. Agora, no jogo da capoeira, ele dizia mestre, porque o homem era sensacional, né? Mas ele tinha uma técnica invejável de ensinamento, que morreu com ele, que a gente aprendia fácil os movimentos. E ele juntava a dança, que ele era craque também, dança, Blake, essas danças de rua era com ele. Ele misturava a capoeira com a dança, então o jogo dele era sensacional. Dava um golpe e fazia uns passos de dança lá que morreu com ele. Eu ainda tentei aprender um pouco, mas não consegui. O Yaureci, o Macarrão, também tentou um pouco, mas aquela técnica era só dele. O Saraiva também tentou pegar, mas era só dele. Jogava capoeira, dava show. Colocava o chapéu na cabeça, tirava o chapéu, jogava para cima, parava no pé, coisa que eu nunca vi aqui. Levantava a perna para cima, ficava assim, a perna brincando assim, caçando você. Aí se você entrasse, ele soltava. Pá! Batia no chão, chega e estrondava. E o Saraiva também fazia levantava a perna, a pessoa entrava nele e ele soltava. Mais um momento crucial de integração e de entendimento e conhecimento e ao mesmo tempo de união, de congraçamento dos capoeiristas, aqueles que apreciavam jogar a capoeira em Porto Velho e muitos não se conheciam, foi a participação do projeto A Praça é Nossa, a Praça Marechal Rondon, no município de Porto Velho, uma das praças mais antigas e históricas da nossa cidade, acabou sendo o local onde esses grupos de capoeiristas se reuniam para fazer uma grande roda. Uma roda que integrava não apenas a história da capoeira no meio da Amazônia, mas consolidava a sua prática de forma institucional, através de um projeto da Secretaria Estadual de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, que naquela oportunidade o seu secretário era o padre Vitor Hugo, historiador importante, personalidade conhecida em nossa cidade. O projeto A Praça é Nossa proporciona os capoeiristas se conhecerem e de uma forma a proporcionar aos cidadãos de Porto Velho a conhecer essa prática esportiva.
aonde, de certa forma, possibilitava a retirada do preconceito, do mau olhar, vendo essa modalidade como algo para provocar na juventude um espaço de cidadania, proporcionar a disciplina e a habilidade esportiva. Todo sábado a gente estava na praça fazendo capoeira. E aí minha irmã, como era da Cecel, ela me convidou e eu fui fazer capoeira já em 82, já começando em 83, lá na Praça é Nossa, que é lá na Praça do Baú, a Praça Marechal Rondon. Ali que nós começamos a conhecer as pessoas. Eu fazia a roda de capoeira, eu, Vieira, aí tinha o Mário Virgulino. Aí começou a aparecer umas pessoas que veio na época do garimpo para cá, tipo o Ronaldo, sabe, que é garimpeiro. Aí lá a gente tinha vários militares também, como o Vieira, como o Ronaldo Tatuais. Eu sei que era uma porção. Aí eu tinha também o João Matavó, eu tinha o Nego Rubens, sabe que é? De vez em quando Salomão ia por lá com a gente. Natanael era criança, sabe que era? Um menino aí de 10 anos de idade para 12 anos, acho que o Natanael tinha nessa época. Também ficava lá com a gente, depois ficava dando salto lá naquelas ladeiras da praça lá. Quando eu cheguei para trabalhar no restaurante do meu cunhado, aí me dizia que tinha a Praça Nossa, que todo sábado tinha uma roda nessa Praça Nossa. E eu cheguei lá bem umas 3 semanas, não encontrei. Na 4ª semana que eu vi um pessoal lá, aí estava esse pessoal que fazia a roda lá, que era João Matavoz, era Mário Virgulino, Baixinho Fofoca, Besouro, e uns outros também que não lembro o nome, acho que Vieira. Esse pessoal aí que fazia a Praça Nova foi que eu tive o primeiro contato. E vamos lembrar também que essa roda de capoeira na Praça Marechal Rondon, que passou a ser a Praça é Nossa, era uma roda internacional. Por quê? Porque aqui é um tronco, né? Um porto de tríplice fronteira, do Peru, da Bolívia, entre outros, Suriname, né? Então nas rodas se encontravam, né, os estrangeiros e na maioria garimpeiros para a gente poder jogar a capoeira. E a gente, enquanto menino, sentava na caixa ou ficava ali em pé, esperando a nossa oportunidade. Quando abriu uma brecha, a gente estava jogando capoeira também e de oitiva aprendendo os golpes para depois nós treinar junto. Então, a partir desse momento eu começo a acompanhar pessoalmente, né? Vivenciando isso, observando, né? Como um grande simpatizante da arte da capoeira, né? Embora eu nunca fui um cara praticante da capoeira, mas sempre me simpatizei pelo fato até de ter dançado break e tudo. E era comum você ter as rodas de break, né? E ao mesmo tempo você ter as rodas de capoeira, né? Ali no projeto Praça é Nossa, que hoje é chamado Praça do Baú, ali a Praça Marechal Rondon, né? Ali no centro da cidade. As rodas, havia briga, aqui e acolá havia uma pancada ou outra, mas as rodas eram boas, pô. As rodas de capoeira eram boas. Final da roda a gente emborcava o pandeiro, passava, o pessoal botava R$10, R$20, R$30. Aí nós ia comprar vaga para os capoeiristas tudinho. A roda geral era na praça. Onde tinha roda de capoeira, penso que não, o birimbau tocava, já apareciam dali, vinham tudo acolá, caía de paraquedas, mas o cara se encontrava ali e dali acontecia. Cara, um tempo bom que eu gostava muito era as rodas na praça, né? Que nós brincávamos capoeira, na capoeira sadia, né? A pessoa brincava, né? Tinha aqueles trocos, aquelas pancadas, mas é o seguinte, se resolvia lá. Morria na roda, entendeu? Ninguém levava para fora. Foi a primeira vez que eu vi a roda funcionando mesmo, os birimbau, senti aquela energia, aquele frio na barriga só de ver aquele birimbau de 30 metros de distância ali. Aí cheguei e vi a roda e foi paixão, primeira vista. Em 84, já que eu já treinava, já sabiam alguma coisa, os primeiros passos da capoeira, ela não era muito bem vista pela sociedade, não. A sociedade ficava assim, aqueles capoeiristas, e capoeira de rua, capoeira não sei o quê, não, é marginalizada, é não sei o quê. Só que quando eles viam a apresentação na roda, ou nos grandes eventos de batizado, a população aplaudia de pé porque era a coisa mais linda de se ver. É diferente do judô, do karatê, do taekwondo, do kung fu, porque a capoeira, ela abrange todos os golpes de todas as artes.
todas. Para mim é completa a capoeira. Então havia rivalidade, sim, de grupo para grupo. Começava na roda aquelas tretas lá, cada um querendo testar, o pé entrava mesmo, batia, o cabo voltava na roda, dava a volta ao mundo, pensa que não, já voltava soltando golpe e pegava, e às vezes terminava até em confronto mesmo, mas terminava a roda, parava ali, cada um ia embora. Próximo final de semana se encontrava de novo, começava bonitinho, um jogo bonito, um respeitando o outro, daqui a pouco começava a rivalidade. Mas isso é normal em todos os grupos, em todos os estados, não tem daquele estado que vai dizer que a capoeira lá sempre foi maravilhosa, ninguém toca o pé em ninguém, não tem não. Não tem mesmo. Essa roda que tinha, que a gente fazia a apresentação lá na praça, às vezes tinha umas trocas assim, mas era para testar só o capoeira, né? Que faz parte do jogo isso lá. Só tinha aquela trocação ali, mas já acalmava lá. Quem vem lá sou eu. Com a chegada do mestre Vieira, mestre Choroquinho em Porto Velho, a capoeira começou a passar por um processo de organização. Mas eu cheguei aqui e já vim com uma certa formação de organização, de uniforme, de indumentária, de camisetas com a logo da academia, né? do movimento da minha associação. E tanto é que eu mesmo passei aqui por um período de diversos tipos de logo, fui trocando, até chegar na minha logo mesmo propriamente dita. E a organização, assim, que eu saiba, que eu cheguei e foi organizado, foi por mim, que aqui tinha a academia, o pessoal que dava aula, mas dava aula em terreiro dos outros, em tipo Sesc, alguns lugares que cedia para o pessoal fazer, mas não era uma academia assim propriamente dito formada. A minha sim, já chegou formando, com documentação, com tudo, com a carteirinha, não, aqui é dessa forma. Organização de dias de treinos, organizações de dia de roda, porque geralmente em qualquer lugar do país a roda de treino é dia de sexta-feira, que é a roda que abre para todo mundo. Então a minha era assim, quando eu cheguei o pessoal chegava, ia lá para esses capoeiristas, assim, que ia lá para a minha academia, opa, vai ter roda e tal? Não, não vai ter roda porque a roda é sexta-feira. O pessoal treina de segunda a quinta e sexta tem roda. Em 84 para cá, a capoeira deixou de ser vista nos fundos de quintal e começou a ter referências de academia para um método a seguir. Igual, aí posteriormente o Vieira abriu uma academia também. Academia, aí começou a semelhar a capoeira de 85 para cá, começou a ter academias mesmo de capoeira. Então foi quando ela mudou já o Ares daquele de fundo de quintal, começou evoluindo mais. Organização mesmo, disciplina, eu já fui encontrar com o Choroquinho, na Barra Vento, né? Que até hoje, ele é orgã também. Até hoje, onde eu encontro ele, eu chamo ele de mestre, né? Porque ele foi meu mestre. Inclusive, a capoeira me mudou muito, né? A capoeira do Choroquinho. Né? Se não fosse a capoeira do modo disciplinar que o Choroquinho treinava, talvez eu não estava nem vivo para contar a história. Sempre admirei o trabalho do Choroquinho, como capoeirista, como mestre de capoeira, como proprietário de um grupo. Cara que organiza tudo. Eu me lembro que, agora você até falou, a gente ia para os eventos do Choroquinho, pô, era tudo organizadinho. As cordinhas tudo em cima da mesa, um negocinho. Era uma puxada de rede, um maculelê. Isso a gente viu lá, pô. Porque nós não fazia isso. Fundo de quintal, a gente vai treinar puxada de rede, treinar maculelê com facão. Ninguém estava acostumado a ir naquilo ali. A gente estava acostumado a ir aquelas rodas velhas cansadas, piseiro e peia. Mas aí quando eu vi aquela puxada de rede, aquelas coisas assim, eu falei, caraca, velho, entendeu? Uma coisa, aquilo ali pra mim foi um negócio que marcou, pô. Não é tudo organizado, né, pô? O Choroquinho sempre foi um cara organizado, né? Certa vez escutei birimbau tocando de uma forma bem agitada e aquilo me chamou a atenção. Eu fui até a sala da onde estava vindo o som e chego lá, era a roda do mestre Choroquinho, né, com seus alunos, a Barra Vento na época. Aquilo me deixou bastante impressionado, fiquei bastante motivado com a energia da roda. Esse não foi o momento em que eu comecei com a capoeira, mas assim, foi o meu primeiro contato em ver uma roda de capoeira e ver a capoeira fluindo, né, com toda a sua energia. O Vieirinha, meu amigo, a gente praticava capoeira junto aqui na associação do bairro Jardim Dourado. E
A gente teve a ideia, o Macarrão, o Valci, o Vieirinha, de montar um grupo. Grupo de Capoeira São Bento Grande. Esse grupo foi fundado, até hoje existe, graças a Deus. Esse evento tem por finalidade divulgar e mostrar as atividades que nós temos da capoeira no nosso estado. Englobando todas as artes da capoeira, como não só na capital, como dos estados, divulgando, trazendo o mestre para mostrar a capoeira e valorizar mais um pouco, divulgar mais a nossa arte, que a capoeira está um pouco discriminada no nosso estado. Então nós temos que valorizar nosso esporte através de quê? Desses eventos, mostrando, trazendo mestre de fora, administrando o curso e tem mais, fazendo essas grandes rodas. Isso aqui é que nossa capital vai valorizar mais um pouco a capoeira de nosso estado. Conhecendo já o trabalho de Mestre Vieira, mais conhecido como Mestre Vieira, eu lembro que quando eu cheguei no bairro Jardim Eldorado, aqui em Porto Velho, entendeu? Eu comecei ali com ele mais, né? E aí eu ficava mais tempo com ele ali e tal, conhecendo aquele pessoal de linha de frente dele, que era Nego Rubi, o Saraiva, né, Ronaldo Tatuagem, esse pessoal antigo. Eu era pequeno, entendeu? E um adolescente, eu queria me entrosar ali naquele meio, né? Então, ali é importante demais, né? Eu via o meu mestre como, pô, o cara, né? Que o cara, ele conseguiu fazer aquela união tão grande, né? Aquela irmandade tão grande. A gente fez muitas rodas na Praça Jonatas Pedrosa aqui, no centro, no trabalho no Sesc, no SESI. Até hoje, né? Eu tenho um Mestre Vieira assim como um pai, uma pessoa muito importante para mim, entendeu? Que quando eu cheguei aqui, praticamente, ele me acolheu, né? Porto Velho tinha capoeirista quando eu cheguei aqui, mas não tinha academia. Tinha capoeira de fundo de quintal, a qual eu peguei esse pessoal, quando eu montei, me uni com esse pessoal. Aí surgiu uma capoeira, botei uma capoeira da academia. Foi que naquela época não tinha capoeira, porque depois chegou o Choroquim, mestre Choroquim. Chegou foi de 83, 84, coisa assim. Foi que ele montou a academia dele e eu montava a minha. Só que essas academias naquela época davam muito atrito entre a minha e a dele. Mas assim mesmo, todas as rodas de praça tinha atrito, certo? E eu era policial militar, tirava meu serviço, mas jogava capoeira. Ia para a academia, toda roda que tinha na praça eu participava, tá? Mestre Vieirinha, várias rodas na Zona Sul. Tem meu respeito, e o mestre Choroquinho, que muito aprendizado na sua academia e muito treino no dia a dia, porque ele é chefe. Nesse período, a capoeira começa a se desenvolver por toda a cidade de forma organizada. Eu já vinha com essa minha ideia de organização, de montar uma coisa organizada e correr atrás de uma coisa que os capoeiristas, tem muitos que faz, mas tem muitos que deixam a desejar, porque a gente acha assim que a capoeira é um esporte de pobre. Não, a capoeira é um esporte tradicional. E tradicional requer todo mundo. Tanto faz o plebeu como o fidalgo. Tanto faz a elite como a periferia. Então, vamos botar ordem nisso. É assim, assim, assim. E daí vem as grandes rodas. Então, as grandes rodas era a grande roda era um dos meus batizados. Eu fazia 3 batizados, eu fazia batizado, aliás, de 6 meses, 2 batizados. Um batizado era normal, que era com convidados e tudo, mas era um batizado pequeno. Aí a grande roda, batizado grande, com convidados, trazendo alguns celebridades do mundo da capoeira, né, do Brasil todo, e a cúpula de Rondônia, né, Rondônia em si, o estado de Rondônia, não só Porto Velho. A gente convidava todo mundo para a grande roda. Rapaziada, é o seguinte, 13ª grande roda de capoeira do estado de Rondônia, com a apresentação de vários estados, mas, pelo que eu vejo, só tem Porto Velho. Aí, chamar aqui o representante dos grupos que estão com a gente aqui, mestre Gione, do grupo Gione, Rio de Janeiro, com a academia Porto Velho. Com esse crescimento da capoeira, em geral, né, a gente dá se perceber-se que a capoeira vem, cada passo, cada ano, ela vem se melhorando mais ainda, os trabalhos, né? A galera, os mestres, os professores vão buscando conhecimento lá fora, né? Foi se criando houve várias filiações de vários grupos. Então a capoeira saiu ali do fundo de quintal, academia, né? Hoje está aí no cenário nacional,
Rondônia está inserido, né? Já é um novo processo que a capoeira vem desenvolvendo. Muitos capoeiristas vêm estudando, né? Vêm buscando se formar, vêm buscando melhorar a capoeira, os seus trabalhos, né? Os seus treinos, suas atividades. O que eu tenho para falar sobre o que a capoeira Angola contribuiu para a capoeira em Rondônia, num contexto geral, é que os capoeiristas puderam ver de forma presencial, até participando, né, de rodas, as rodas do nosso grupo, né? Eu criei um grupo aqui em Porto Velho chamado IE de Angola, antes era do grupo Aluandê, né, do mestre Célio. E então os capoeiristas tiveram oportunidades, muitas vezes, né, de participar de nossas rodas e de momentos em que também estávamos nas rodas dos capoeiristas aqui, dos regional, aqui em Porto Velho, e a galera vê que muitos dos mitos foram quebrados, né? Porque, tipo, antigamente se falava, capoeira Angola é aquele jogo lento, rasteiro, no chão, manhoso, tem que cantar bem lentinho e tal. Tipo, muitas vezes o pessoal jogava capoeira Angola tocando São Bento Pequeno, mas tipo cantando ladainha, entendeu? Tipo, a ladainha tá rolando ali, o cara tá yeah! E o cara tá lá jogando, se arrastando pelo chão. Desde que chegamos, né, com a capoeira Angola, desde 2004 para cá, então isso mudou muito. Grandes capoeiristas de Porto Velho chegaram a treinar conosco e acabaram pegando alguns golpes, pegando alguns movimentos, pegando essa parte ritualística de como que começa, qual berimbau que toca primeiro, como que cada berimbau toca, os pandeiros, a tabaca, a gogô, reco-reco, como se responde o coro, quem entra primeiro, a ladainha, a louvação, depois os corridos, entendeu? Todos esses detalhes técnicos assim que tem na capoeira Angola acabou enriquecendo, né? Então isso contribuiu muito, mudou bastante a capoeira no contexto geral, assim, de lá para cá, por causa desse envolvimento, né, que tivemos todos em unidade aí. O Cipriano ficava me convidando. Aí até que um certo dia eu fui para a academia do Choroquinho, né, que era uma academia organizada, padronizada, tinha graduação, tinha tudo. Aí foi quando eu entrei num lugar assim que já era de graduação, achei, né? Aí daí em diante eu já em 90 eu já estava com trabalho de academia, já dava aula, já tinha minha academia, era pequenininha, mas já desenvolvia meu trabalho. Nele eu formei vários professores, tive o Joaquim Queixada, Frank Bomba, Alica. Teve uma matéria que foi, para mim, e outras pessoas até comentaram, foi um marco na capoeira em Rondônia, foi a primeira equipe, né, o primeiro grupo a ser reconhecida a nível nacional. Porque em 90 começou a aparecer as revistas de capoeira, de kung fu, karatê. Então nós saímos na revista Praticando Capoeira, teve uma matéria que era o grupo em ascensão, o Raça de Rondônia, do mestre Cipriano. Então nós fomos o primeiro, depois disso já teve outros, né? Mas o primeiro foi a gente, saímos nela. A Sete Facões, né? Como o meu mestre Lázaro, ele não tinha muito tempo de levar essas coisas, né? Eu fiquei um tempo segurando a Sete Facões, montei um sistema de graduação, onde consegui formar alunos, entendeu? Fiz um grande desenvolvimento do grupo, um grupo antigo, entendeu? Também muito respeitado, né? Seguramos por muito tempo o grupo, né? De lá nós tivemos a ideia, né, uma turma de criar um grupo, fazer um nome, que é a São Bento Grande. Onde foi que nós criamos a São Bento Grande? Demos início, nada legal, nada registrado, simplesmente veio só a ideia de fazer o grupo. Vamos fazer, vamos. Colocamos o nome, pintamos as camisas, né? Grupo de Capoeira São Bento Grande. E aí, depois desse tempo todo, nós conhecemos um professor de karatê que era lá próximo à estrada de ferro Madeira Mamoré. Foi quando nós nos associamos a ele e ele deu a ideia por Vieira criar a associação e fazer parte da associação dele, que era, eu não lembro muito bem o nome do mestre na época, né? Em 1984, nós legalizamos a Academia São Bento Grande, né? Foi oficializado com
CNPJ e tudo, houve uma diretoria. Foi aí quando nós passamos a sair um pouco da periferia, Grupo São Bento Grande. Eu comecei a ministrar aula, dar aulas. Primeira academia que vi falar em academia, conversando com um amigo meu antigo, agora recente, 19, um camarada muito conhecido aí, ele é dançarino na cidade. Aí tinha uma academia ali na hora da floresta, a primeira vez que vi falar em academia, chamado Cabanas, era uma danceteria, aí na semana era karatê e capoeira. Eu faço karatê desde 10 anos de idade, mas aí migrei. Na época tinha uma rixa muito grande entre o capoeirista e o karateca. E essa academia, quem dava aula de capoeira era o Miguelão. Pessoal que não deu continuidade no trabalho, mas tem na memória, os antigos devem conhecer. Aí já no mesmo areal da floresta, a família do Sebastião, que hoje é músico. Eu já vi muito ele na noite aí, tem banda de música. É um dos capoeiristas referência para mim, que foi o primeiro que eu morava ali perto. Sebastião, César, amigo de Nego Rubi. Morava próximo ali o Chico Torre. E onde eu me criei ali, tinha capoeira e larguei, migrei do karatê e virei capoeirista. Por que a capoeira desenvolveu hoje? Porque a gente está formando os alunos e os caras estão fazendo o trabalho deles. Cada dia que se passa, a capoeira está desenvolvendo, né? Por quê? Porque é uma continuidade, eles estão dando continuidade do nosso trabalho que nós fizemos, e eles estão dando o trabalho deles aí. Hoje em dia, graças a Deus, a capoeira está desenvolvida através deles. Mas, graças a nós, que nós começamos no projeto, primeiramente o projeto dos anos 80. Hoje em dia, a capoeira está em escola, está em faculdade, está em associações de bairro, vários locais aqui, certo? Então é um trabalho muito bom para a gente da capoeira, certo? A capoeira de hoje, cara, eu acho assim, eu tenho uns 2 momentos da capoeira. E a capoeira de hoje, ela tirou a capoeira do gueto, porque hoje a capoeira ainda está nas escolas, né? Hoje a capoeira está nas escolas, bom, tirou a capoeira lá da escuridão. A capoeira está nas escolas. Capoeira hoje não é elitizada, mas tem gente de elite, cara. Tem gente de poder financeiro, né, de gente política que conseguiu mudar uma situação, tirou a capoeira da marginalidade, né? Que a capoeira era conhecida como coisa de marginal. Hoje não. Do meu ponto de vista, mudou para melhor. Com o crescimento da capoeira, ela passou a ser praticada nas escolas públicas e particulares, nos clubes e academias. Foi quando eu vim, fiz meu primeiro trabalho aqui na Igreja São Tiago. O Padre Enzo tinha acabado de ir para a Itália e eu consegui um espaço lá no estacionamento para desenvolver minha primeira turma. Fui tocar um berimbau um fim de tarde e como eu fui encantado pela capoeira, pelo som do berimbau, outros adolescentes também. E a gente conseguiu fazer a nossa primeira turma. Eu consegui fazer minha primeira turma, meus alunos ali na São Tiago. Né? Tive alunos meus que estão até hoje, tem alunos daquela época, está comigo hoje. A vinda dos capoeiristas também tem outro motivo: prestigiar o primeiro batizado de troca de cordas do recém-formado grupo da Escola Abadá Capoeira em Rondônia. É uma festa onde todos vão brincar, vão jogar. A capoeira hoje brasileira está no mundo afora. Então eu digo para o público ir lá dar uma olhada, quem vai para a praça se divertir, olhar um pouco da nossa cultura brasileira, a capoeira. Eu vou girar o mundo com essa arte secular. Roda de capoeira, capoeira rolar. Eu vou girar o mundo com essa arte secular. Mas iniciei em 85 com a academia montada, na Carlos Gomes com o Campos Salles. Da Pinheiro Machado eu desci para a Academia Atenas. Fiquei um período na Academia Atenas, também que não sei o tanto, mas foi um tantão. Foi um muito tirão de ano. Da Atenas eu fui para o edifício Rio Madeira. Fiquei mais um período grande. O edifício Rio Madeira, aconteceu que aí eu tive uma queda de aluno, não consegui pagar a mensalidade, o aluguel, saí de lá e desci para o Santo Antônio, para a antiga Academia Micro Judô. Devo ter ficado na Micro Judô acho que uns 4 anos. Aí de lá vim para o Satélite, fiquei até 2018 para 2019. 2018. Aí vim para o Cláudio Coutinho,
que é no lugar que estou estacionado, que agora está parado por causa da pandemia. Com esse tempo todo aí, conhecendo, andando em todos os grupos que tinha na época, quem dava aula, Fernando na Zona Sul, Academia do Besouro, um amigo meu, João Balão, treinava com ele. E depois aí inaugurou o Fidoca, já na sequência, já na rua que eu fui morar na Nova Porto Velho, na Rua 9. Tinha umas rodas lá na Rua da Alegria, o nome do projeto, igual o da Praça é Nossa lá do centro, e os capoeiristas vinham para a rua onde eu morava, lá na Rua 9. Tivemos vários capoeiristas que veio de fora, entrou na rede pública, né, na rede privada, sabe, que é tipo o Jorge, né, dando aula na turminha do Barulho, ali na Dom Pedro. Meu filho do meu segundo casamento foi aluno dele, pô. O Juninho treinou com ele lá, treinou com ele depois já no Laura, que o meu filho saiu da turminha, terminou a etapa dele, de fazer jardim, foi pro Laura Vicunha e lá o Jorge estava. Então a capoeira cresceu bastante, era muito bonito ver as rodas de capoeira na praça, o Cherokee fazendo os aulão dele, era uns aulão bonito. A gente ia fazer show de capoeira no interior, sabe o que é? Ia para as rodas de capoeira, fazer roda de capoeira com as academias no interior. Então quando o mestre Vieira, do Grupo São Bento Grande, me formou a professor de capoeira, sendo que eu já administrava umas aulas para ele no SESI, aí o Vieira falou: professor, Parafuso, é o seguinte, agora tu é graduado, já graduado a professor de capoeira, me deu o diploma, né? E aí ele me entregou o SESI para me administrar no termo das aulas de capoeira. E ali eu comecei a administrar a aula de capoeira mesmo, como professor dali. Não era o dono de lá, assim, o responsável era o Vieira, mas eu administrava as aulas. E aí como eu comecei a administrar a aula, peguei as bases boas mesmo da capoeira, tudinho, vi os alunos tudo bom esse negócio. E aí então minha mãe trabalhava na prefeitura, num local aqui chamado CSU na época, que depois passou a ser CSIC, minha mãe trabalhava lá. Então eu peguei muitas fotos que eu tinha desse lugar lá, do meu batizado, da capoeira, tudo, apresentei para a diretora da minha mãe, que era desse lugar lá do SICA, e aí apresentei para ela e falei que a capoeira era boa para botar lá. E ali mexia com esporte, então eles adquiriram como um esporte educativo com a capoeira. Aí eu comecei esse trabalho meu, por conta minha, já peguei, administrei eu mesmo por conta, né, desse trabalho no SICA, né, no tempo do governo Guedes, né, a secretária levou para o prefeito Guedes, o Guedes viu, achou bom o projeto, e aí aceitou no SICA, e aí eu passei os 4 anos do governo dele, né, treinando no SICA nessa época. Dei aula na EC muito tempo, aí consegui o Tiradentes, dei aula no Tiradentes também, depois de muito tempo. E aí foi quando eu vim depois pro SICA, vim dar aula no SICA para os meninos, né, que já na época eu acho que já começou a aparecer muito mais capoeirista. Eu acho que foi na época que o Igor também já começou a surgir na capoeira. E em 2013 eu comecei de verdade a ensinar como escolinha a capoeira. Ia nas escolas, pedia um espaço, fazia as escolinhas de capoeira. Eu recebi a proposta de criar um projeto de colocar a nossa capoeira na grade curricular de uma instituição que estava para iniciar. Essa instituição se chama Oficina da Criança. A coordenadora lá, a dona da escola, chama Camila Fernanda, uma excelente pedagoga, me orientou. Fizemos um projeto, esse projeto foi para o Conselho de Educação e aí foi aprovado a capoeira na grade curricular. Então a Oficina da Criança, eu acho que é o trabalho piloto para isso, né, de inclusão da capoeira, não como uma escolinha de futebol, como uma escolinha que o pai escolhe colocar o filho na capoeira, não é isso. A capoeira está lá para todos os alunos. Desde do fundamental, né, do ensino infantil e fundamental, todos passam pela capoeira. Se eu falar de paz, me lembro bem que ela me faz. Capoeira vem, capoeira vai. Se eu falar de amor, tô pensando em capoeira. Se eu falar de paixão, ela roubou meu coração. Se eu falar de paz, me lembro bem que ela me faz. Capoeira vem, capoeira vai. Eu trabalho com a capoeira Angola aqui, onde que comecei com crianças, depois comecei a dar treino também para adolescentes, até que me senti apto a treinar também adultos,
alguns dos capoeiristas de nome aqui em Porto Velho visitaram nossos treinos, participaram de alguns treinos de capoeira Angola conosco, e eu acho que isso teve muito a somar com a cultura da capoeira em si, da capoeira por geral, né? A capoeira toda em Porto Velho. Aí entra um processo que eu chamo de, não digo tanto, pode ser profissionalização, né? Você começa a ter uma valorização um pouco mais dos adeptos da capoeira, que passa a ter passa a viver da arte da capoeira, né? Ainda de forma precária, mas começa a ter uma abertura, né? Porque projetos começam a contratar, né? A escola começa a reconhecer, principalmente quando a capoeira é reconhecida como patrimônio nacional brasileiro, as escolas começam a assimilar isso também, né? Então, com os projetos como esse que eu falei, Juventude Cidadã, Escola Aberta, né? E aí você acaba também tendo, acaba fortalecendo a capoeira nesse processo. Aí sai aquela capoeira de academia, capoeira de rua, a capoeira de fundo de quintal, a capoeira de rua, a capoeira de academia, e a capoeira de projetos nas escolas e a capoeira de projetos sociais. Através do ponto de cultura, também foi um grande marco para a capoeira do estado de Rondônia. A gente colocou a capoeira, né, dentro do cenário nacional, em termos de políticas públicas. Houve, né, a necessidade, né, de a gente ter um espaço próprio, que é o espaço Ponto de Cultura Abadá Capoeira. É um trabalho feito praticamente contando toda a minha história, né, meu desenvolvimento dentro do estado e fora. E hoje nós temos aqui vários alunos, né, e o Ponto de Cultura é uma extensão, né, como eu falei, um projeto feito pelo governo federal, onde a Abadá Capoeira de Porto Velho foi contemplado, e a gente vem desenvolvendo esse trabalho aí. Em meio à necessidade, a capoeira passa a ser organizada de forma institucional, com a criação da Federação de Capoeira do Estado de Rondônia, FECARON. Esse anseio de criar a federação, né, surgiu em função dos grupos se sentirem pouco representados no Estado, né? Ou seja, o que acontecia é que os líderes dos grupos de capoeira, toda vez que precisavam fazer um evento, tinham que ficar, de certa forma, né, pedindo favores, né, para o poder público, representantes do poder público, e a gente via que aquele momento favorável da capoeira, né, que a capoeira tinha uma força muito grande no mundo, inclusive explodindo na Europa, né, no Oriente Médio, na Ásia e tudo mais, né, inclusive nos Estados Unidos, que não é a terra da capoeira. E aqui em Rondônia a gente estava, assim, era o único esporte que não tinha uma representação no estado, que sem federação, né? Todos os outros esportes que a gente conhece, que são, inclusive que não são do Brasil, né? Seja como futebol, que é inglês, como basquetebol, como karatê, como tênis de mesa, xadrez, todos os esportes que vêm de fora tinham representação, e a capoeira, que é um esporte genuinamente brasileiro, comprovado, a gente não tinha representação alguma. Então, assim, a gente percebeu que o problema eram os grupos mesmo, que não se organizavam e que preferiam essa política, né, clientelista, proselitista, de ficar pedindo favores para os seus políticos mais próximos. Então, assim, para a gente mudar esse jogo, a gente sentiu a necessidade de se fortalecer e fazer da federação, né? Ou seja, o que seria a federação? Chamar os grupos, porque aí esses grupos é que dariam a força política que a federação precisava, né? Em 2012, estava havendo uma movimentação todo no estado de Rondônia, estávamos com um grupo no WhatsApp e todo mundo se organizando e comentando a necessidade de termos uma federação, né, no estado de Rondônia. E os capoeiristas aqui na capital, né, em Porto Velho, nos reunimos, né, e começamos a construir, né, o estatuto, fazer as reuniões, ata, tudo mais, toda a parte burocrática que tem que haver, né? E assim fundamos, né? Eu participei, sou membro fundador também, né, da federação, e sou diretor do departamento de Capoeira Angola, desde então. Estamos no 3º mandato, né,
que teve os 2 primeiros com o professor Valdir como presidente, e estamos agora no 3º mandato com o mestre Choroquinho. A gente teve a necessidade de sentir na pele que necessitava de uma organização, de montar uma federação, de ter um negócio organizado, com papelada, para correr atrás do poder público, né? Para correr atrás das secretarias aqui e tudo, e necessitava de ser uma federação. E aí, com diálogo tudo, em 2012 conseguimos juntar uns grupos que tinham associações e montamos a Federação de Capoeira, em 2012, que é a FECARON. A capoeira, antes, a gente não via ela no cenário estadual como entidade, né? Não existia, né, dessa forma. E lembro que em conversas de corredores na Pela Sejusel, conversando com o nosso irmão Igor, nós deixamos bem claro para ele, cadê a federação de vocês, né, para participar? Por que vocês não estão no GIR, né, participando dos Jogos Intermunicipais? Que para poder participar do GIR, né, tem que ter uma estrutura, tem que ter uma entidade, tem que ser um corpo presente. E daí surgiu, a federação começou a participar e nós demos uma sugestão para que na renovação do conselho a FECARON fizesse cadeira junto ao conselho, né? E daí surgiu essa ideia, foi aprovada por todas, e hoje a FECARON, com assento junto às federações do Estado, faz parte do Conselho Estadual. Uma conquista, sem dúvida nenhuma, muito política, muito representativa no cenário político do Estado, muito mesmo. Porque ela não vai só estar defendendo a modalidade, como está defendendo todas como o esporte no estado de Rondônia. Uma representação muito importante. Que é legal que forçou, que a capoeira começou também a se organizar. Por exemplo, aí você cria a ARCA, Associação Rondoniense de Capoeira, Federação Rondoniense de Capoeira. Os capoeiristas passam a ser protagonistas, né, que eles começam a se organizar e começam a elaborar projetos, fazer gestão de projetos, executar projetos, que eu acho que aí deu um pulo de qualidade enorme, né? Porque até então era uma arte muito tratada como algo, vamos dizer assim, não tinha um devido valor, né? O reconhecimento do poder público, mas a partir desses projetos passa a ter o reconhecimento do poder público, né? E mais do que isso, força os capoeiristas a se organizarem, né? E a pleitearem recursos, fazer gestão de projetos, né, execução de projetos. Aqui é um desafio maior também para o capoeirista, né? Ele não é mais um praticante e um professor, né, um mestre de capoeira. Ele passa a ser também um empreendedor e um gestor de projetos sociais, né? A FECARON, né, a primeira entidade registrada legalmente, reconhecida por todos os órgãos, né, competentes, né, pelo CISPA, pelo CONEDEL, pela própria Confederação Brasileira. E foi uma grande evolução para a capoeira no estado de Rondônia, sem dúvida, né, onde a capoeira deu um passo muito grande, né, nesse período aí, porque a capoeira entrou no cenário desportivo, né? A capoeira começou a aparecer na parte desportiva, começou a aparecer nos conselhos, né? Começou a participar de projetos, de ações, né? De leis também, né? Como foi feita a lei do Dia do Capoeirista, né? Os jogos, organizar jogos. Então foi um papel muito importante da federação, embora alguns capoeiristas não acreditaram, mas foi um avanço muito grande. Evoluiu. Antigamente a gente não tinha muito apoio de político nenhum, era difícil. A gente tem que correr atrás da federação e a associação para ver se cresce o evento. Como aqui já foram feitos vários eventos pela FECARON, por outras associações, e foram sucesso. Teve muitos eventos. Então a capoeira aqui só cresceu. E se Deus quiser vai crescer mais e mais. Deus quiser, eu vou estar vivo para ver a capoeira brilhar mesmo. Ela já está inserida na sociedade,
mas falta uma credibilidade a mais. Em busca de melhorias de forma organizada, os capoeiristas passaram a ter o reconhecimento do poder público. Foi uma luta para a gente tentar conseguir valer o nosso direito, né? A capoeira é patrimônio imaterial, né? Imaterial e patrimônio nacional, reconhecido pela Unesco. Então, a gente precisava também precisava também os órgãos, né, competentes também nos reconhecer da forma dita própria, onde criamos uma lei, ajudamos a criar uma lei, o Dia do Capoeirista. Existe o Dia Municipal, que é o dia 1º de novembro de cada ano. É uma lei de autoria na época, vereador Jair Montes. E tem a lei estadual, que também é comemorada dia 1º de novembro. E, consequentemente, a gente vê dessa forma, muito embora antecedendo, foi a participação nos Jogos Intermunicipais. Nós não tínhamos capoeira em 2012, não teve capoeira no GI, né? E quando foi em 2014 que nós realmente decidimos lá na Sejusel implantar a modalidade de capoeira nos Jogos Intermunicipais. Seria, sem dúvida nenhuma, causou espanto muito grande, né, para muitos, né, porque era uma modalidade que estava se organizando, então ela precisava do nosso incentivo. E o maior incentivo foi, sem dúvida nenhuma, participar dos Jogos Intermunicipais, porque todo o Estado está vendo, né? Todos os atletas estão participando. E o significado daquele 2014 é a realidade de hoje, né? Hoje eu tenho certeza que dobrou o número de participantes, dobrou o número de propostas para participar da modalidade, todos os municípios participam, né? Então, essa que é a grande vantagem, quer dizer, a capoeira vai se interiorizando em todo o estado. Então isso para nós é uma conquista, é um avanço maravilhoso. E quem ganha com isso é a federação, é a modalidade, né, na sua essência, que ganha com isso. Eu deixo bem claro, foi um ponto X para a capoeira do nosso estado, os jogos, porque fez com que eu me encontrasse com os mestres do interior, fez com que os mestres do interior se encontrassem, fez com que a galera aprendesse a treinar, a buscar uma capoeira competitiva, e eu digo competitiva sem agressividade, porque é uma competição ali, mas dentro das regras não pode haver agressividade. Essa conquista da FECARON foi muito importante para a capoeira no estado, por quê? Primeiro por essa adesão muito grande dos grupos de capoeira, né? Que apesar de não terem vindo para a FECARON, para fortalecer a federação, esses jogos, eles, de certa forma, eles projetaram a capoeira, que era uma arte e um esporte que ficava muito marginalizado na rua, né? E ele foi incluído, então assim, reconhecido pelo poder público do estado de Rondônia, né? E junto desse reconhecimento também veio o reconhecimento do público, né? Porque assim, é transmitido pelos canais de mídia, né, do estado e tudo mais. Então assim, foi um grande, eu diria para vocês que o GIR foi uma grande conquista da FECARON para a capoeira do estado de Rondônia. Então a capoeira hoje ela está num estágio assim que eu digo, é óbvio que ela precisa ser muito mais valorizada, né? Particularmente, eu defendo que a capoeira tinha que estar no currículo como uma disciplina obrigatória, desde o ensino fundamental, o ensino médio ao ensino superior. Então, eu sou um defensor disso. Você vê o pessoal do Oriente, né? Japonês, karatê e judô é ensinado desde a infância, né? Aí você vai para os Estados Unidos, a luta olímpica, né, o Wesley, né? Por que não aqui no Brasil, com a capoeira? Só traz benefício, que valoriza a nossa cultura, né? Tinha que ser algo obrigatório nas escolas. Eu defendo isso. A federação está aí, e a federação que corre atrás. A gente precisa, o pessoal que não está federado, é bom de se federar, a gente tem todo o suporte. E o que organiza é a federação. Se tem qualquer coisa que vai acontecer dentro do contexto capoeira, tem que passar pela federação.
Quem vem aqui, a gente vai ser bem atendido. Temos agora uma associação, uma sede própria, que está aberta para todos os capoeiristas, federado ou não federado, mas de preferência que venha participar e venha se federar. Que a federação, que é o órgão que se organiza, é o órgão organizador que está dentro para correr atrás para os capoeiristas. E é a primeira federação que está dentro do CONIDEL, é a primeira federação registrada, porque já teve uma, registrou, mas não funcionou, que está dentro do circuito, registrada e trabalhando, é a FECARON. Lembrando também que a FECARON é a única reconhecida pelo CONIDEL, que eu já citei antes, e também pelo ACBC, que é a Confederação Brasileira de Capoeira, e o COB, que está vinculado com a CBC. O registro é fundamental, gente, para a nossa memória, para a memória da capoeira de Porto Velho, para a memória da capoeira de Rondônia, para a capoeira da Amazônia, né? E, portanto, para a capoeira do Brasil. Esse trabalho está sendo realizado, ele é importante, que as pessoas vão ter conhecimento, né, da capoeira do lado norte, do estado de Rondônia. Esse é o trabalho do mestre, é registrar, salvaguardar a todos a imagem da capoeira. Se ele está fazendo isso, está sendo positivo para todos os capoeiros e para a posteridade que estão por vir ainda na capoeira. É um registro. De lá para cá eu só vi a capoeira subir, crescer e evoluir. A capoeira não é apenas uma forma de resistência, oriundo do período da escravidão do Brasil. Ela ainda é uma forma de liberdade permanente da prática esportiva, levando uma lição de vida de pessoas que abriram esses caminhos antes de nós, para trazer essa habilidade, essa cultura africana para o coração da Amazônia e para Portugal. Vou embora pra Bahia, pra ver se dinheiro corre. Se dinheiro não correr, pode ir comigo que ninguém morre. Quero agradecer a todos os capoeiristas do estado de Rondônia e dizer aos senhores que esse documentário é um documentário de vocês, feito por vocês. É um documentário extremamente importantíssimo, onde servirá para vários capoeiristas, para várias gerações, como estudos, como as universidades, as escolas e os próprios grupos de capoeira do estado de Rondônia. Primeiramente também agradecer também pelo apoio dos mestres de capoeira, pelo apoio de todos os grupos de capoeira do estado de Rondônia, a fazer parte desse pequeno documentário, onde relata fatos, né, históricos de momentos importantes da nossa capoeira no estado de Rondônia. Muito obrigado a todos por fazer parte desse grande projeto. Capoeira, 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 capoeira. Numa vez eu grito alto pra todo mundo escutar. Você nunca experimente com capoeira brigar. Minha briga é no pé, dedo não carrego não. Se o cabra falar alto, leva logo um pescoção. Capoeira, 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 capoeira. Uma vez eu grito alto pra todo mundo escutar. Você nunca experimente com capoeira brigar. Minha briga é no pé, dedo não carrego não. Se o cabra falar alto, leva logo um pescoção. Capoeira, 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 capoeira. Vou embora pra Bahia, pra ver se dinheiro corre. Se dinheiro não correr, pode ir comigo que ninguém morre. Que eu nasci naquela terra
naquela terra me criei. Ó que terra hospitalar, ou nessa terra morrerei. Se eu virar naquela esquina, o moço me provocar. Se eu virar na outra esquina, ai meu Deus, e eu viverei mal tocar. Quem não luta se levanta, quem lutar pode chegar. Capoeira é de morte, olha uma luta de matar. Viva meu Deus, viva meu Deus, camarada, que me ensinou, meu camarada, a malandragem, a malandragem, camarada, a capoeira, camarada. Capoeira, 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 capoeira. Numa vez eu grito alto pra todo mundo escutar. Você nunca experimente com capoeira brigar. Minha briga é no pé, dedo não carrego não. Se o cabra falar alto, leva logo um pescoção. Capoeira, 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 capoeira. Uma vez eu grito alto pra todo mundo escutar. Você nunca experimente com capoeira brigar. Minha briga é no pé, dedo não carrego não. Se o cabra falar alto, leva logo um pescoção. Capoeira, 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 capoeira. Vou embora pra Bahia pra ver se dinheiro corre. Se dinheiro não correr, pode ir comigo que ninguém morre. Que eu nasci naquela terra me criei. Ó que terra hospitalar, ou nessa terra morrerei. Se eu virar naquela esquina, o moço me provocar. Se eu virar na outra esquina, ai meu Deus, e eu viverei mal tocar. Quem não luta se levanta, quem lutar pode chegar. Capoeira é de morte, olha uma luta de matar. Viva meu Deus, viva meu Deus, camarada, que me ensinou, meu camarada, a malandragem, camarada, a capoeira, camarada. Capoeira, 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 capoeira. Numa vez eu grito alto pra todo mundo escutar. Você nunca experimente com capoeira brigar. Minha briga é no pé, dedo não carrego não. Se o cabra falar alto, leva logo um pescoção. Capoeira, 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 capoeira. Uma vez eu grito alto pra todo mundo escutar. Você nunca experimente com capoeira brigar. Minha briga é no pé,
medo não carrego não. Se o cabra fala alto, leva logo um pescoção. Capoeira, capoeira, ê, capoeira. Ê, capoeira, 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 capoeira. Vou embora pra Bahia pra ver se dinheiro corre. Se dinheiro não correr, pode ir comigo que ninguém morre. Que eu nasci naquela terra me criei. Ó que terra hospitaleira, ou nessa terra morrerei. Se eu virar naquela esquina, o moço me provocar. Se eu virar na outra esquina, ai meu Deus, eu vi berimbau tocar. Quem não luta se levanta, quem lutar pode chegar. Capoeira é de morte, hoje é uma luta de matar. Viva meu Deus, viva meu Deus, camarada, que me ensinou, no camarada, a malandragem, camarada, a capoeira, camarada. Capoeira, capoeira.